meu entrevistado é o deputado estadual Robinho, que está no seu terceiro mandato consecutivo aqui no Parlamento baiano e é um ferrenho opositor ao governo do estado. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer enorme tê-lo aqui mais uma vez. Bom, o motivo de satisfação é minha estar aqui batendo papo com você, falando do que a gente gosta, falando de política e defendendo o povo baiano também, né? Quando você fala ferrenho oposicionista, eu diria que eu faço oposição àquelas coisas que são negativas para o povo e para a Bahia. Entendi. Quando é focado para o benefício da população, obviamente, mesmo sendo do governo, o senhor não faz oposição. Foi isso que o senhor quis falar. Se o governo fazer uma ação ou tomar uma atitude que eu entendo que é importante, que é bom para a Bahia e para os baianos, eu vou consolidar isso, eu vou ser favorável a isso. Deputado, já que a gente falou agora do governo, já vou iniciar falando a respeito dos 20 anos do governo. Os legisladores que eu estou entrevistando aqui recentemente, eu sempre estou fazendo a mesma pergunta. O governo do estado, o governo do PT, fará 20 anos de governo. Esse mesmo período teve o carlismo, quando o governo petista tirou o carlismo, eles também tinham 20 anos. Eu converso com alguns deputados da oposição aqui e eles miram muito o cansaço. Acham que 20 anos o governo já terá um cansaço e vai ser mais fácil tirar, né, o poder do governo estadual petista. O senhor acredita nisso, deputado? Olha, primeiro, o carlismo, ele nunca governou 20 anos seguidos. Ele teve uma alternância aí do governo Waldir Pires, né? Agora, com relação a 20 anos de fadiga, quer dizer, eu vou dizer de fadiga, deu fadiga, né? Que eu faço uma pergunta ao povo baiano, e olha que esses 20 anos foi praticamente 20 anos do PT na Bahia, porque o PT foi eleito no governo do Brasil em 2002, né? Lula ganhou as eleições de 2002 e o governo do PT teve aí um intervalo de 4 anos de Bolsonaro e 2 anos de Temer. Então, praticamente os 20 anos que o PT tem governado a Bahia, ele teve aí o governo paralelo com o PT em Brasília. Isso ajuda, mas, pensando assim, ajuda. Mas aí vem a pergunta, o que a Bahia ganhou com isso? E olha que o presidente Lula sempre teve uma votação expressiva com o povo baiano. E o que o povo baiano tem tido de retorno? Em obras, em atos efetivos, obras estruturantes. Eu tenho falado muito, promessas como a ponte de Itaparica, 20 anos. Eu canso de ver lá gravações de Wagner, promessa, quem vai fazer, tem data, é o Correria, é Rui Costa, Jerônimo. Aí vem a duplicação da BR-101, duplicação da 116, o Porto Sul, a FIOL. A FIOL é uma obra muito importante para a Bahia. E agora no governo do PT a obra foi paralisada. Olha que Lula teve uma frente de votos na Bahia maior do que Lula teve na frente em Bolsonaro no Brasil. Então o povo baiano era para ter uma atenção especial. Qual fato concreto que o PT tem ajudado a Bahia? Tem ajudado com Bolsa Família. Eu diria que isso é uma esmola para o povo baiano. O que nós precisamos é que o cidadão baiano, ele tenha algo que lhe dá a oportunidade de trabalhar, de dar dignidade para as pessoas. O Bolsa Família é uma coisa importante? Mas traz uma comodidade muito grande para o povo. Deputado, o senhor aí falou a respeito do governo Lula, obviamente inseriu também o governo Jerônimo, e aí o meu questionamento é o seguinte: a Semineto, que é o candidato
ao governo da oposição. Saiu recentemente uma pesquisa e ele está na frente nas pesquisas. Anteriormente também, em outras pesquisas, ele saiu na frente e a gente sabe que depois teve a reviravolta, o PT veio ganhando, né, durante esses 20 anos. O senhor acredita que essa pesquisa agora será diferente? O senhor acredita que a Semineto, porque os deputados governistas dizem que a Semineto é bom de largada, mas não é bom de chegada. Qual a opinião do senhor para 2026? Olha, eu vou começar da história o seguinte. O PT já está com 5 mandatos, certo? 4 desses 5 foram decididos no primeiro turno. Na última eleição já teve um segundo turno, quer dizer, teve uma mudança do cenário. Outra questão é o seguinte, em todas essas eleições, o 13, presidente Lula, era bem avaliado. Nós temos um cenário diferente. Como você falou em pesquisa, nessa história de PT governando o Brasil, esse mandato, o terceiro mandato, o Lula 3, como se fala, é a pior avaliação no Nordeste e na Bahia. Então isso prova que o grande cabo eleitoral que o PT tem aqui na Bahia, que é o presidente Lula, ele já não é um cabo eleitoral tão fortalecido, fato 1. Segundo ponto, a Bahia vive o seu pior cenário econômico. Você que participa dos bastidores da política, são 23 bilhões de empréstimo. Desses 23 bilhões de empréstimo, aí muita gente fala assim, ou o prefeito fala assim, pô, o governo tomou 23 bilhões, está com caixa. Não. Dos 23 bilhões que foram aprovados aqui na Assembleia, não com meu voto, 8 bilhões é para pagar a dívida, rolar a dívida, renegociar a dívida. Então, dos 23, 8, portanto, 15 ficaram nos cofres públicos para investimento. E aí eu pergunto a você, esses 15 bilhões que ficou no cofre público para investimento, aonde está esse investimento? Aonde tem obras importantes do governo da Bahia para o povo baiano? Aí eu também fiz um discurso aqui, o governo Bolsonaro repassou mais dinheiro para a Bahia. Olha que Bolsonaro era o grande vilão dos petistas. Era, não é, né? Mas repassou mais dinheiro para a Bahia do que o governo Lula agora. Estou falando da proporção de ano a ano. Se você pegar os 2 últimos anos do governo Bolsonaro, ele repassou mais dinheiro para a Bahia do que os 2 primeiros anos do governo Lula. Então, qual a importância do povo baiano votar no PT? O que ele está recebendo de contrapartida por isso? Dá o voto e não recebe nada? Porque eu sempre falo para os eleitores, me dê a oportunidade do seu voto. E se eu não corresponder com o seu voto, nas próximas eleições, diga um não para mim. E é o que eu falo para as pessoas, o político que tem dado atenção para o seu eleitor, que tem trago retorno para aquela região, para aquela cidade, ele merece permanecer. Mas quando o cara se elege, recebe o voto e não dá retorno, vamos escolher outro. Então, aqui na Bahia são 20 anos. O retorno é praticamente nenhum, com obras estruturantes para crescer e desenvolver a Bahia. Tanto que a Bahia é o estado com o maior nível de desemprego. É o estado da Bahia com o maior índice de analfabetismo. O que é que o governo da Bahia prega para o seu filho? Não, você não precisa estudar, não, que a professora é obrigada a passar você de ano. Desestimula a criança a estudar para passar de ano, não precisa de aprender. Aí recebe o recurso do pé de meia, ajudas sociais. Tudo bem, isso é importante, isso é bom. Agora, desestimula quando o governador fala com o professor, não pode reprovar o aluno. E cadê o estímulo desse aluno para falar, eu vou aprender? A Bahia não preocupa com a aprendizagem da criança, do seu filho, não preocupa com isso. E é importante para esses políticos. O PT acha isso muito importante porque ele quer uma sociedade limitada, doutrinada, refém do sistema, refém do Estado. É isso que o PT deseja para você baiano, para você do Brasil. Deputado, qual foi o erro que o senhor acredita
que o ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo, ACM Neto, cometeu em 2022, já que ele estava disparado nas pesquisas, isso é fato, ainda tem uma força política muito grande aqui na capital baiana. Eu me recordo que eu fiz análise política, eu sou colunista da Tribuna da Bahia, colunista política, e eu fiz uma análise política que no primeiro turno e no segundo turno há uma disparidade muito grande. O ACM Neto cresceu muito do primeiro turno para o segundo turno dentro de Salvador, mas mesmo assim não conseguiu ser eleito governador da Bahia. Na época eu ainda falei que eu acho que o prefeito Bruno Reis cochilou dentro da capital baiana. Mas, além disso, acho que teve outros erros. Quais os erros o senhor acredita que tenha tido, que a ACM Neto confessou em algumas entrevistas, né? Olha, da quarta eleição para a quinta, que foi a última, a oposição na Bahia teve um crescimento muito grande. Se você pegar o resultado lá das eleições de Zé Ronaldo e pegar a eleição que Neto disputou, que foi a última, Neto teve, se não me engano, quase 48% dos votos. A diferença de 300 mil votos. Uma eleição apertada, quer dizer, teve um crescimento da oposição. Erros. Um fator importante que tornou-se importante na derrota de ACM Neto foi o seguinte: a falta de um palanque. Porque na Bahia, no Brasil, praticamente foi direita e esquerda, Lula e Bolsonaro. Mas na Bahia, Bolsonaro teve 22%. Então, Neto não poderia assumir o palanque de Bolsonaro. Ó, para você ver, Lula teve 72% no segundo turno e Jerônimo teve 51, 52%. Quer dizer, a diferença do voto de Jerônimo para Lula. Então, o cara que votou em Lula, praticamente 20 e poucos por cento que votou em Lula, não votou em Jerônimo. Isso já prova que a força de Lula nas eleições passadas era muito forte e o seu candidato nem tanto. Bom, o Neto teve erros, isso é normal que em uma campanha... A questão da vice, ela não atrapalhou, mas ela não somou. No meu entendimento, a candidatura de Zé Ronaldo seria mais importante, dava uma força política maior, Encorpava, né? Encorpava mais a candidatura de Neto aqui na região de Feira de Santana, porque Zé Ronaldo é uma potência, uma força eleitoral muito grande na região de Feira de Santana. Outra coisa que foi muito negativo na disputa foi a candidatura de João Roma. João Roma, se não me engano, teve 9% dos votos. E esse eleitor de João Roma, que é aquele que se declara conservador, de direita, raiz, ele votaria em branco, mas não votaria no PT. Então eu entendo, eu acredito que esses votos que foram de João Roma, eu diria que a maioria, quase absoluta, votaria em ACM Neto. E a eleição ficaria decidida praticamente no primeiro turno. Mas... E foi quase a diferença de votos, viu? Que sim. Eu via Agora, eu acredito que isso foi importante para a experiência, para que a gente possa ter mais humildade, para que nesse processo que se aproxima, quem sabe a gente evitar esses erros, né? E tudo no tempo de Deus. Eu acredito nas eleições porque o PT está mais desgastado, o cabo eleitoral Lula mais desgastado, o Estado não está com equilíbrio financeiro que tinha nas eleições passadas, o candidato Jerônimo, ele não tinha rejeição, hoje é um candidato com muita rejeição, um homem que não governa. Quem manda na Bahia é um tiquinho ali de Wagner, um tiquinho de Rui, um tiquinho de Otto, um tiquinho de Gedel e até um tiquinho de Carleto. Deputado, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já falando das eleições em 2026. A gente volta já. Voltamos com o deputado estadual Robinho, que está no seu terceiro mandato consecutivo aqui no Parlamento Baiano, um legislador
que usa muito a tribuna aqui na casa. Deputado, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. No bloco anterior, deputado, falávamos a respeito das eleições 2026, a expectativa das eleições para o governo do Estado. Vou questionar o senhor agora a respeito do governo federal. Na época, o ex-candidato, o candidato ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, ele não tomou um posicionamento de que lado estava, Os opositores a ACM Neto diziam que ele estava em cima do muro. A gente sabe que o PT tem a força política, que é o atual presidente da República, Lula, que é muito forte aqui na Bahia, teve uma queda nas pesquisas, mas que está ali unido, o governo está unido para disputar a eleição. E nós sabemos que, em âmbito federal, a direita ainda está muito dividida. São vários candidatos, ainda não se decidiu quem será o candidato ao governo. Tem Tarcísio, tem Caiado, Zema, Michele Bolsonaro, dentre outros, Qual a opinião do senhor a respeito disso? Dessa divisão pode atrapalhar, deputado? Além dessa divisão, pode atrapalhar? E também o senhor acha que a ACM Neto já falou que parece que vai ser diferente esse ano há 4 anos, que ele vai ter um posicionamento, ele já tem tomado posicionamento nas redes sociais, já ali atacando o governo do PT, que antes ele ficava mais timidamente reservado para não enfrentar. Essa questão em cima do muro. Nas eleições passadas, eu até falei aqui, tinha praticamente 2 palanques. E não dava, eu votei em Bolsonaro, pedia voto, fazia meus discursos bem explícito, Bolsonaro. Mas na questão da eleição majoritária, inclusive eu fui favorável que Neto tomasse a posição, eu fui favorável assim, eu dei essa ideia que ele tomasse essa posição de ficar neutro. Por quê? Porque se ele assumisse a candidatura de Bolsonaro, ele teria um desgaste muito grande, tanto que nos votos do presidente Lula, ele teve quase 20%. Muito. Foi uma camada muito grande que votou lá em Lula e para governador votou em Neto. Então eu acho que nesse ponto não houve erro. Agora, com relação a essas eleições de 2026, quando você fala que a direita está dividida, eu acho isso positivo. Por que positivo? Porque a eleição tem segundo turno. A direita, ela tem várias opções. A esquerda não tem. Ou é Lula, não tem outro nome. Mas você não acha que isso fortalece o outro grupo, deputado? Não, porque é o seguinte, vamos supor que sai lá todos os candidatos, sai Zema, sai Ronaldo Caiado, sai Ratinho, sai Tarcísio, vamos supor que sai aí 5 candidatos. A eleição vai dar segundo turno, não vai? É natural que esses 5 candidatos, eles se unam no segundo turno em prol do candidato conservador ou candidato de direita. Eu vejo isso de forma positiva. Por quê? O Lula sai lá na direita e sai 2, 3, 4 candidatos. Lula sai lá na esquerda e sai 2, 3, 4 candidatos na direita, isso vai dar segundo turno. Dando um segundo turno, esses todos se unem em prol de uma candidatura da ala conservadora de direita. Eu vejo isso de forma positiva. Deputado, em relação à comissão aqui no Parlamento Baiano, o senhor sempre foi um legislador muito atuante dentro da comissão. Eu sempre digo que a comissão é o coração da casa, o senhor sempre foi muito atuante, e também no plenário, usando ali o púlpito. Mas nas comissões que eu sempre acompanhei, eu sempre vi o senhor questionando o serviço, tanto da Embasa, da Coelba, do Planserve. Como está sendo ainda esses questionamentos, deputado? Você tem alguma solução? Como está sendo esse debate nos colegiados? Bom, você falou de 3 segmentos. Planserve. O Planserve é a coisa mais simples, está bem esclarecido, teve audiência pública aqui na casa, falando sobre o Planserve. O que aconteceu com o Planserve? Repetindo, o Planserve foi criado lá no governo Paulo Souto, que era o APSEB,
foi criado o Planserv, onde o governo do estado colocava 5% de contrapartida, subsídio do governo do estado. Aí veio o governo Wagner, ele manteve os 5%, aí veio o governo Rui. O governo Rui, ele tirou de 5% para 2%. Aí o subsídio ficou pequeno e aí começou a ter os transtornos com clínicas, com laboratórios, com hospitais. Por quê? O Planserv passou a não ter o poder financeiro de cumprir com os compromissos. Outro fator muito negativo que surgiu no final do governo Rui Costa, ele abriu uma licitação para auditoria através do Rapvida, Rapcare, um negócio assim, que aumentou o custo do Planserv, porque essa empresa, para fazer essa auditoria, dar essa assessoria ao Planserv, ela custa muito caro. E quem fazia isso antes era o próprio Estado. Então, aumentou o custo. A troco de quê que o governador Rui Costa fez isso? Não sei. Mas imagino que foi favorecendo alguém. Porque as entidades hospitalares, associação de médicos, todos pediram para que não fizesse isso e foi feito. Bom, o Planserv, todos os servidores que têm o plano de saúde, o Planserv, conhecem essa situação. Está fácil de resolver. Voltar o subsídio, o governo subsidiar o plano de saúde. Porque, na final de contas, o PT não se diz partido dos trabalhadores. E quem são os beneficiários? Quem tem acesso ao Planserv? São trabalhadores, servidores públicos que serviu à sociedade, foram funcionários, estão funcionários e que usam o plano de saúde. Mas o senhor acredita que vai oferecer esse subsídio? Como é que está? Está tendo negociação? O Partido dos Trabalhadores não tem sensibilidade com o servidor público. Cabe agora ao trabalhador, ao servidor público, analisar de que serve esse Partido dos Trabalhadores. Olha, quem sempre defendeu a bandeira dos partidos trabalhadores, o PT, foram os professores. É uma das classes mais penalizadas pelo PT, os professores. O servidor público, penalizado através do Planserv. Bom, vamos para o outro segmento que você falou. Coelba. É uma concessão. É uma empresa privada que tem uma concessão. Ela não tem concorrente. Já pensou você montar um negócio e não ter concorrente? É a Coelba. É o grande transtorno que nós temos, que inibe o crescimento e o desenvolvimento. Lá na minha região, que eu convivo bem com essa situação, uma empresa, para ela montar um negócio, ela leva até 6 meses para conseguir uma ligação de energia. Eu conheço produtores rurais que estão com irrigação, pivô central para funcionar. Tem um grande produtor na minha região, que é uma fazenda da banana, produz banana. Ele tem mais de 300 funcionários. Hoje, para ele funcionar a fazenda dele de banana, ele teve que comprar um grupo gerador de alta escala, porque a energia da Coelba, ela oscila muito, além de oscilar. Para você montar um negócio, teve o Mineirão, que foi montar lá na nossa região. Ele ficou 6 meses aguardando a ligação da Coelba. Como estava tudo montado e tudo, o que ele fez? Ele teve que alugar um gerador. Então é um transtorno. Outro fator muito negativo. Prejuízo, né, com a queda de energia. A oscilação da queda de energia, queima a geladeira, queima tudo. E quem é que paga essa conta? O contribuinte. Aí vem a Coelba, ou desculpa, a Embasa. A Embasa, eu diria que é pior do que a Coelba. Por que pior? Primeiro, ela não tem concorrente. Segundo, qual é a matéria-prima da Embasa? É a água. Água. Você sabe aonde é que a Embasa comprou água para fornecer para o cidadão? Não compra. Não. Ela faz a captação da água, que é recursos naturais, trata, o certo é tratar essa água e fornecer para o cidadão. E fornece de má qualidade. Eu vou dar exemplo lá em Nova Viçosa. Nova Viçosa é um município que cresceu muito e, por exemplo, o distrito de Poço da Mata é um distrito de 25 mil habitantes. Nós entramos na justiça, que eu falo, a minha esposa, que é a prefeita, entrou na justiça, ganhou uma ação judicial, está com uma ordem judicial para fazer a ligação de água e não faz.
Olha para você ver. Mas por que não faz, deputado? Porque ela não quer e não obedece decisão judicial. Atrás disso está a proteção do Estado. Agora, é um inchaço. Eu diria que com 1/3 dos funcionários da Embasa, uma iniciativa privada tocava o problema de água com melhor qualidade. A reclamação em todo lugar, a qualidade da água, fornecimento da água. E repetindo, não tem concorrente e não compra matéria-prima. Então, por que isso? É porque nós não temos um governo atuante. Não temos um governo que faz as coisas acontecer, enquadrar. Ou tem a qualidade de fornecimento, ou então a gente vai abrir uma licitação para outra entidade, outra empresa, fazer esse serviço que está sendo de péssima qualidade para o cidadão. O cidadão pagando caro e recebendo uma qualidade muito ruim. Deputado, infelizmente o nosso tempo está quase acabando, mas antes eu quero falar a respeito dessa experiência política que o senhor tem. O senhor citou aí Nova Viçosa, que a sua esposa é prefeita da localidade, mas o senhor também já foi prefeito, então o senhor tem experiência no Executivo Municipal, tem experiência no Legislativo Estadual, já está aqui desde 2015 no Parlamento Baiano, 3 mandatos, 2 mandatos prefeito. O senhor almeja ser candidato a deputado federal, deputado? Desde a minha eleição última de deputado estadual, já era uma projeção minha, sendo eleito, buscar um espaço para deputado federal, ir para Brasília, entendendo que em Brasília eu posso ser mais útil para as minhas bases eleitorais, afinal de contas, um deputado federal tem um poder aquisitivo de emenda muito maior do que aqui, e aqui na Bahia não se obedece também à lei da emenda, não cumpre. Eu tenho uma ação judicial onde eu ganhei uma ação para que o governo pague as emendas e não obedece às emendas impositivas, é lei, não cumpre. Nós, deputados estaduais, temos aqui 7 milhões de emenda ano. E o governo paga para a oposição da forma que ele bem quer, né? Em Brasília isso se cumpre melhor. Agora no governo Lula, que Flávio Dino está fazendo intervenções, aquele negócio, fazendo uma chantagem com as emendas impositivas dos deputados federais. Então eu entendo que o deputado federal com um poder de emenda maior, e já tem 3 mandatos de deputado estadual, eu acho que eu posso ajudar a Bahia, especificamente também o Extremo Sul. O Extremo Sul é uma região bem independente, bem desenvolvida, e não pode ficar sem um representante daquela região. É claro que a gente vai defender a Bahia como um todo, mas temos ali a base eleitoral no Extremo Sul da Bahia. O senhor está decidido ou ainda está em dúvida se será ou não candidato? Não. Desde quando já tem a decisão. Eu me elegi deputado estadual em 2022, eu já decidi ali que seria candidato a deputado federal. Deputado, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui no Questão de Ordem, onde nós falamos a respeito da política estadual, da política nacional, da política municipal em Nova Viçosa, aqui do Parlamento Baiano, tanto nas comissões quanto o plenário, e das eleições que estão bem próximas em 2026. Espero tê-lo aqui mais vezes antes aí dessa sua partida, né, desse segmento que o senhor vai dar para o Parlamento Federal. Obrigada, deputado. Olha, eu que agradeço a participação desse programa, você é muito simpática, e se Deus e o povo baiano me der a oportunidade de ir para Brasília, mas eu peço que você deixe um espaço aqui nas suas entrevistas para o deputado federal, o deputado Robinho, já que imaginando que as coisas possam acontecer com a permissão de Deus e a vontade do povo baiano. Agora eu quero aqui, para concluir a minha fala, falando ao povo baiano que são 20 anos do governo do PT. Eu entendo, eu tenho ouvido isso nos rincões e os cantos e recantos da Bahia, uma fadiga do povo. Chega de PT. A gente tem ouvido muito isso, né? E nós temos uma opção
responsável, uma opção competente, capaz, mostrou isso na gestão de Salvador. Eu fiz um discurso, um pronunciamento aqui na Assembleia, que o grupo político de ACM Neto está há 8 anos em Salvador e mudou a cara de Salvador. Olha, a aprovação de governo de Bruno Reis é uma das maiores do Brasil. Então nós estamos, nosso grupo está numa ascendência, crescente, e o PT numa descendência. O desgaste do PT é muito grande, o governo federal muito desgastado, o prefeito da Bahia, o governador da Bahia, num desgaste que não tem pulso, não comanda, não governa. É o governo de muita gente, não dá certo isso. Então, 20 anos, deu fadiga, que o povo baiano possa alternar um pouco o poder, dar oportunidade a alguém que, quando foi testado, foi aprovado. Valeu, Bahia, muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a você pela atenção e pela participação mais uma vez no seu programa. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.